Nesta edição, o programa TVDH fala sobre os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, recebemos a professora e pesquisadora Marcília Gama, doutora em História e autora do livro Informação, Repressão e Memória: A Construção do Estado de Exceção no Brasil na Perspectiva do DOPS Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em agosto de 1961, Jânio Quadros, então presidente do Brasil, renunciava ao cargo. Com isso, o vice-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, assumiria a presidência. Mas forças conservadoras e militares se articulavam para impedi-lo. O golpe batia à porta da democracia, mas foi contornado momentaneamente pelo parlamentarismo. Há o retorno do presidencialismo e o governo Jango adota o plano trienal e uma política reformista, a fim de controlar a inflação e reduzir as desigualdades regionais. As medidas desagradam o capital estrangeiro e o empresariado e classe média brasileira. O golpe de Estado se avizinhava. O discurso anticomunista era espalhado. Os Estados Unidos deram todo o suporte necessário, assim como fizeram em outros países da América Latina. E em 31 de março de 1964, tem início um dos períodos mais sangrentos e cruéis da história do Brasil. Que fique negritado aqui, não foi revolução, foi golpe, não foi um período próspero, foi ditadura. Manuel Moraes, Marcília Gama, muito obrigado por terem topado a gente estar aqui falando desse assunto tão importante e sejam muito bem-vindos ao TVDH. Já para a gente começar a conversa deixando tudo às claras, ou melhor, deixando tudo negritado, evidenciado, destacado, por que é importante, Marcília, a gente afirmar que foi um golpe? Porque há essa disputa narrativa ainda, né? Com certeza. Obrigada pelo convite, os telespectadores, ao professor Manuel Moraes, um parceiro antigo, né? Golpe, porque nós temos uma tradição golpista na República Brasileira. A República nossa, que foi instalada em 1889, ela foi instalada por um golpe de Estado dado cívico-militar, na época militar e empresarial, para implementar a República no Brasil. E essa sequência, ela se estende em 135 anos de história. E em 135 anos de história republicana, tivemos 7 golpes, né? Fora as tentativas, e a de Jango foi uma delas, né? Tanto que quando ele, para assumir mesmo, teve que vir Brizola, não é, para dar a oportunidade dele ascender, como a Constituição previa, como presidente da República. Então, uma república que tem 135 anos e que ocorreram 7 golpes, 6 constituições federais e 6 vezes o Congresso fechado, você pode entender que isso é uma anormalidade. E um golpe, para ser tido como golpe, não precisa necessariamente você estar com as tropas na rua. Em 64 elas vieram. Mas e o golpe de 30, o golpe de 37, a tentativa de golpe de 61, a de 2016, foram outras modalidades de golpe que promoveram uma alteridade, né, no curso político do Brasil e a ascensão no poder de uma majoritária ordem alinhada ao capital internacional. Manuel, e quando a gente vai nessa perspectiva da necessidade da gente resgatar e reafirmar coisas da memória brasileira, por que é tão importante a gente destacar que agora, em 2024, se completa 60 anos desse golpe, né? A gente que até pouquíssimo tempo atrás, 8 de janeiro, né, 2023, tivemos uma nova tentativa. É porque no campo dos direitos humanos, a memória é um direito internacionalmente assegurado por tratados internacionais. Então, nós não estamos falando só da memória como anamneses, né? Como uma perspectiva filosófica de que você, e é fundamental,
ter a memória preservada como condição para você prospectar o futuro. Do ponto de vista dos direitos humanos, essa perspectiva filosófica ela transita para um direito fundamental. Ou seja, quando você nega às pessoas o direito e acesso à informação acerca de suas vidas, de seus ancestrais, veja, você está negando a dignidade. Não foi à toa que 300 anos de escravidão são 300 anos de apagamento do tráfico de escravos, né? Ou seja, o que significou aquele tráfico transatlântico de pessoas que vitimou, quer dizer, que colocou, né, 11 milhões, segundo algumas estatísticas, de pessoas escravizadas em uma situação tão dramática como foi essa página, que o Brasil quer apagar e a gente quer retomar, porque é preciso que as pessoas façam a leitura de que as torturas praticadas na ditadura não foram inéditas na ditadura, nos 21 anos. Elas têm um rescaldo colonial e transitou para a República, né? Ou seja, complementando o que Marcília disse, ou seja, a ditadura ela é multifacetária em violações de direitos humanos. Para além do direito à memória, ou seja, a tentativa de apagar todas as vítimas, a gente está falando dos povos indígenas, povos quilombolas, porque não é só as pessoas organizadas politicamente que sofreram com a ditadura. A ditadura é um atraso civilizatório, intervenção nas universidades, professores perseguidos, não há liberdade de cátedra, né? Então as ideias não se renovam, porque se pensa a partir de uma ideia de uma lei de segurança nacional cujo inimigo é a sociedade, o inimigo é interno, é o movimento social. E a gente teve um aparato muito forte, né, do Estado, através da inteligência, da polícia, que ajudou muito tanto na perspectiva da investigação, do acompanhamento, mas em todos os outros sentidos que a repressão institucional poderia estar imputando contra os cidadãos. Marcelo, eu chamaria isso do modus operandi, de como essas instituições elas se organizam internamente. A forma de você alterar uma constitucionalidade ou um Estado constitucional de direito, ela nasce dentro do próprio Estado, tá? Ela nasce dentro do próprio Estado. Segmentos internamente atuam, se articulam e vai minando as bases daquilo que foi a escolha da maioria através do voto e, num dado momento, aquilo ascende e passa a ser a ordem estabelecida. Então, eu quero dizer a vocês que em 1930, quando Vargas assume o poder e pensa na ideia de industrialização do Brasil para fazer essa transição do modelo agroexportador, que vinha do período colonial e imperial, para o modelo industrial, né, industrialização no Brasil, nacional, né, nesse foco nacional, ele monta uma estrutura, aqui em Pernambuco, ela foi de dia 23 de dezembro de 1935, pela Lei número 71, que é a inteligência, a polícia política de Pernambuco para perseguir os crimes considerados perigosos para a ordem estabelecida. E essas ideias, elas recebem treinamento de várias instituições, inclusive internacional. A gente teve aqui, é um livro que vai sair, meu, eu acho que esse ano, a rede internacional de espionagem, a maior rede internacional de espionagem, atuando aqui em Pernambuco no período de 39 a 45, que era o período da guerra. E para fazer essa pesquisa, essa investigação sobre a origem da Gestapo, que estava aqui atuando, que é a polícia política de Hitler, né? Então, o que é que acontece? Se foi montado, vieram várias instituições internacionais, como a Interpol, a CIA, que não era nem o nome a CIA ainda, Interpol, CIA, a Mossad, que é a polícia especialíssima de investigação de Israel, veja, a própria Gestapo, a KGB, isso documentado, está tudo documentado. E o que foi? Qual é o saldo disso aí? O DOPS ele foi criado para perseguir as ideias consideradas perigosas comunistas ou com associação ao comunismo, como marxismo, leninismo, todas que vocês podem... Professora, para quem está nos assistindo agora, o que significa o DOPS? DOPS é o Departamento de Ordem Política e Social. Ele nasce como delegacia, mas em 39, para atender a essa estrutura de espionagem internacional que está aqui, ela é elevada à condição de departamento e passa a investigar tanto as ideias extremas de esquerda como as ideias extremistas de direita.
E aí, dentro das ideias extremistas de direita, tem o fascismo, o nazismo, o integralismo, os ismo, né, o salazarismo, todos que se apresentavam aqui já com a grande proeminência de adeptos. E aí eu faço a ressalva em relação ao nazismo. A gente teve um partido nazista aqui em Pernambuco, com 570 inscritos com nome, endereço e tal, todos, a maioria alemães, e funcionavam na fábrica de tecido paulista, na CTP, em Paulista, que hoje é o Northway. E isso traz, além, para a gente ver esse passado nazi-fácil ou passado fascista nosso, né? Isso ainda traz uma outra dimensão que tivemos aqui com Plínio Salgado, que era o líder do integralismo, mais de 1000 núcleos em todo Pernambuco e no Brasil. Então, quando Vargas ele consegue em 38 tanto afastar, colocar no seu lugar, ele usa, mas depois coloca no seu lugar, tanto o integralismo como o comunismo, que é o alvo principal do DOPS quando ele foi criado, ele consegue alavancar outro cenário, tá? de maleabilidade com esses adeptos, com esses simpatizantes. Isso é importante dizer que de 40 para cá, 45 para cá, o Brasil vem circulando, sabe, internamente com grandes adeptos da direita, da extrema-direita, aficionados nessas ideias de extrema-direita, como também sociais, socialista, democrata, comunista, etc. Tal. Professora, a gente consegue ver muito disso ainda repercutindo na nossa democracia hoje, né? Mas a gente já continua no segundo bloco sobre esse assunto, que vai trazer a reportagem de Álvaro Torres sobre um dos importantes militantes pernambucanos na luta contra a ditadura. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Agora a gente acompanha a reportagem de Álvaro Torres. 6 décadas depois do golpe militar, o Recife ainda possui marcas que lembram o episódio da ditadura, a exemplo do busto do primeiro presidente militar da época, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, na Avenida Caxangá, e o memorial Tortura Nunca Mais na Rua da Aurora. Outras marcas refletem momentos graves de violência e dor que atingiram os que lutaram pela democracia. É o caso aqui da ponte que liga os bairros da Torre e das Graças, na zona norte do Recife. Na noite de 29 de abril de 1969, o jovem estudante de engenharia e líder da União dos Estudantes de Pernambuco, Cândido Pinto de Melo, que quando voltava para casa, levou covardemente 2 tiros nas costas, que o deixou paraplégico. Ele foi ele foi baleado, sofreu um atentado no final de abril de 69, 28 dias antes de ser assassinado o Padre Henrique. Quando o Padre Henrique foi assassinado, Dom Helder Câmara divulgou publicamente que tinha recebido uma relação de 20 pessoas marcadas para morrer. E Cândido e Padre Henrique eram 2 pessoas dentro dessa relação. E outra coisa básica é que hoje não é a controvérsia de que quem fez o atentado contra Cândido foi o futuro Major Ferreira, que na época era o Tenente Ferreira, que trabalhava na seção de espionagem, de inteligência da Polícia Militar. Eu acho que naquela época, para quem viveu o período da ditadura, lembra-se sempre como era pregado a figura de quem defendia a democracia, defendia a liberdade, como de bandidos altamente perigosos. Nascido em 4 de maio de 1947 em João Pessoa, na Paraíba, Cândido Pinto de Melo se mudou para o Recife para estudar engenharia na Universidade Federal de Pernambuco. Foi lá que ele ingressou na liderança estudantil pela União dos Estudantes de Pernambuco. Justamente nesta época, o Brasil vivia os primeiros anos do regime militar. Como líder estudantil,
Cândido não era bem visto pelos militares e começou a ser perseguido, assim como outros militantes estudantis e trabalhadores. Em 11 de outubro de 1968, Cândido foi preso durante um congresso da União Nacional dos Estudantes realizado em Ibiúna, em São Paulo. Em 29 de abril do ano seguinte, durante o período mais sombrio da ditadura, sobre as amarras do Ato Institucional número 5, o jovem ativista teve seu destino traçado para sempre. Próximo dessa ponte, Cândido sofreu um atentado que mudaria a sua vida. A tentativa era de acabar com a vida precoce de um líder estudantil. Mas a tragédia fez nascer no jovem paraibano um ácido militante. E foi militando contra a repressão e em defesa da democracia que Cândido, mesmo com as pernas paralisadas, seguiu incansavelmente. Seu legado está eternizado aqui, no local do atentado, símbolo da luta e resistência contra a ditadura e seus anos sombrios. Passou 33 anos lutando para manter qualidade de vida e manteve, e teve uma trajetória, se tornou um profissional cadeirante, mas um profissional de engenharia biomédica, desenvolvendo equipamentos, trabalhou em uma instituição grande em São Paulo, passou a vida toda em São Paulo e voltou para Recife quando o prefeito João Paulo ganhou a prefeitura na eleição do ano 2000 e assumiu o cargo de presidente da empresa de processamento de dados do município, a Emprel. Lamentamos muito, não é, o seu falecimento, não é, até porque o fato de estar paraplégico, na verdade, impede muitos exercícios, você tem uma atividade mais limitada, e isso vai provocando outro tipo de doença, como foi no caso o que provocou a embolia e que levou à morte, né? Cândido seguiu firme na militância política, criando um movimento pelos direitos das pessoas deficientes entre o fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Quando a gente luta por transporte acessível, a gente luta por eliminação de barreiras arquitetônicas, nós não estamos querendo um privilégio, nós estamos lutando por um direito de cidadania. Quando a Constituição garante a qualquer cidadão o direito de ir e vir, o direito de ir e vir para nós tem que ser complementado por um direito diferencial, que é o direito do acesso ao espaço físico urbano. Formou-se em engenharia biomédica, fundou a Associação de Bioengenharia Brasileira, participava de reuniões, porém, sempre teve que dividir o trabalho com procedimentos médicos devido às sequelas do atentado. Ainda se não tivesse acontecido isso, não tivesse havido a deterioração da qualidade de vida dele, talvez ele tivesse tido muito mais vida útil, muito mais tempo para criar, produzir, cuidar da própria família, que tinha filhos. Eu, justamente em homenagem a essa história de um jovem lutador que sonhava pela liberdade, pela inclusão social, pelo fim da exploração, por uma educação pública e gratuita para todos, fizemos um projeto que deu o nome Ponte Cândido Pinto, ali a ponte conhecida como a Ponte da Torre. Cândido morreu no Recife em 31 de agosto de 2002, devido a complicações cardiovasculares aos 55 anos. De herança, o paraibano defensor da democracia deixa um legado importante para as futuras gerações. Ele ensina que a política é fundamental e que todos temos o dever de ter militância política. Então ele tinha como estudante e teve durante a vida toda, e se não fosse ele, se não fossem pessoas como ele, as coisas seriam muito mais difíceis. Era sonhos como esse, de não deixar a população morrendo nos morros, como eu fiz quando prefeito, de não ter jovens analfabetos entregues à marginalidade, ao crime, mas da sua convivência com a mulher, com a esposa, com filhos, né, e com os amigos, que sempre foi uma pessoa extremamente humana. Bom, a gente pôde acompanhar um pouco mais da história, né, de Cândido Pinto, mas é importante também a gente destacar algumas outras histórias, algumas outras memórias, e vale dizer também, né, Manuel, que tem em algumas partes do país, Olinda, por exemplo, aprovou com o vereador Vinícius Castelo uma lei que proibia
que tivessem homenagens a espaços públicos, a monumentos, a ditadores da época da ditadura civil-militar e a pessoas que foram escravocratas. Por que isso é importante nos dias de hoje, Manuel? Porque a gente passa por ruas, por prédios, por bustos, são castelos brancos, são Ernestos Geisels. Por que vale a pena a gente ainda insistir no dia de hoje em reafirmar que essas pessoas elas não merecem homenagem? E aí eu já vou aproveitar a deixa quando o senhor concluir, para a gente citar alguns nomes com a professora que merecem homenagem, né? O Padre Henrique, o próprio Dom Helder, o Gregório Bezerra, dentre tantos outros. É porque, na verdade, quando nós colocamos o nome de alguém em um espaço público, um prédio público, um parque, você está prestando uma homenagem a um legado. Essa pessoa entregou à sociedade sua vida, dedicou a sua literatura, né? Construiu pontes de civilização. Um torturador, ele destrói vidas, ele destrói sonhos, ele acaba com pessoas, ele acaba com famílias, ele destrói países, né? Então, genocidas não podem ser homenageados em praça pública, eles precisam ser denunciados. Pessoas que torturaram precisam ser trazidas à tona a história cruel do qual eles levam a pessoas sofrerem por gerações. Então, nós precisamos compreender o que é uma república. Veja, a república, no sentido do conceito da ciência política, é a ideia de um lugar comum. A república é um bem comum, é a construção dos interesses coletivos. Então, como é que você vai colocar no meio, né, de uma homenagem a espaços públicos, num contexto republicano, alguém que defende a erosão da democracia, que não defende uma ideia republicana do que é o espaço público, do que significa a dignidade humana, né? Então, aqui, nesse momento, a gente tem a oportunidade de homenagear Cândido Pinto, que é um grande estudante, que muito jovem lutou pela democracia, teve sua vida completamente alterada em função do atentado que sofreu, mas eu tive o privilégio, digo privilégio nesse sentido de Frei Beto, né, o santo privilégio de ter conhecido o Cândido Pinto, e é uma lição de vida incrível. Quando eu vi ele entrando naquele ambiente de cadeira de rodas, eu pensei, meu Deus, eu vou ouvir agora uma palestra de alguém que está derrotado. E, no entanto, eu saí dali vendo um homem muito maior do que se ele tivesse em pé. Cândido ele tinha essa capacidade de, mesmo numa situação adversa, né, fazer com que a gente percebesse que o mundo pode ser transformado. E pensar, veja, que quando você dá nome a algum espaço público, você está dando legalidade àquela pessoa que foi tão nociva à ideia de democracia. E que, se a gente está com a possibilidade de fazer essa exegese do nosso passado, porque a gente teve mais experiência, né, ditatorial do que propriamente democrática, então que também dê nome aos heróis. Cândido Pinto, conheci ele entrando lá no acervo do DOPS, uma pessoa serena, altamente intelectualizada, consciente do seu papel, consciente do papel do movimento estudantil, que eu acho que ele representa, como também representa Odígias Carvalho de Souza, como representa Padre Henrique, né? Como representa, para não falar só dos homens, né? Falar a esposa de Amparo Araújo antes, a esposa de Odígias, que é Ivone Loureiro. Quer dizer, são pessoas, Montarroios, né? Ela teve lá, Silvia Montarroios. A história de Silvia é bizarra. Uma criança, uma jovem, aos 17 anos. E isso não está nos anais, né? Está nos anais muito restrito, mas isso não vai para a sala de aula. E a gente precisa conhecer mais dessas vozes, né? A gente tem alguns documentos que nos permitem, né? Alguns livros, alguns estudos. O próprio relatório, né, Manuel, da Comissão da Verdade, está disponível gratuitamente, né? E já fica a indicação. E nesse próximo bloco a gente vai refletir sobre esse sentido de democracia a partir da fala das ruas. A gente volta já já com Cecília Nascimento. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Agora, vamos ouvir o que dizem as ruas.
É hora do quadro Fala Povo com Cecília Nascimento. Foram 21 longos anos de ditadura militar, com perseguição, tortura e censura. A sociedade brasileira resistiu quanto pôde, com os movimentos Direta Já e a Constituição Federal de 1988. Embora agora vivemos em uma democracia, ainda existem movimentos que pedem pela volta inimaginável da ditadura. E foi por isso que o TVDH foi justo para saber. Você se considera democrata? Por quê? Me considero democrática, sim, porém eu acho que existe muita manipulação da mídia, com que faz com que as pessoas que são democráticas mudem de opiniões com essa manipulação. Inclusive, que você falou, né, citou sobre a ditadura militar, ela influenciou muito nisso. As pessoas não eram democráticas justamente por essa manipulação do governo que faziam com que elas perdessem a seu próprio livre-arbítrio, né? Sim, me considero, até porque só pelo fato de eu ter a oportunidade de pesquisar sobre, poder escolher em quem vai governar o meu estado, a minha cidade, o meu país, acho que isso torna eu e mais outras pessoas democráticas. Mas é difícil quando as pessoas não têm acessibilidade à informação do que é proposto a cada um de nós. Mas sim, me considero. Me considero porque, após termos passado 21 anos num regime de exceção no nosso país, não é possível que não possamos viver em um local que não tenha liberdade, garantias e direitos fundamentais. Bom, quando a gente está falando muito de golpes, de ditaduras, e é importante também a gente trazer um pouco do conceito de democracia, né? Então vou começar pelo nosso professor Manuel. Manuel, essa pergunta assim simples de responder, né? O que é democracia? Democracia, no contexto moderno, passa pelo respeito às minorias. E é o que nós chamamos de democracia constitucional. A democracia constitucional ela é regida por regras que foram constitucionalizadas e que são mediadas, esses conflitos coletivos, pela legislação constitucional, que cria instituições de mediação, como o Supremo Tribunal Federal, ou quando a necessidade da comunidade em litígio recorre, por exemplo, os trabalhadores na Justiça do Trabalho, ou quando as pessoas recorrem à Justiça Eleitoral. Então, esse Estado de direitos, né, que nós chamamos de Estado Democrático de Direitos, ele reflete num processo de ampliação dos direitos, mas também de que não pode, ao mesmo tempo, negar um direito que Geraldo, né, ex-reitor da Federal, da UNB, chama de direito achado nas ruas. Então, o direito democraticamente constituído, ele não pode sufocar a manifestação da pluralidade. Então, a defesa de um Estado, a democracia, nesse sentido contemporâneo, é a defesa de um Estado que ele seja, do ponto de vista dos direitos, amplo o suficiente para a garantia dos mais vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, é menor o suficiente para que garanta a liberdade de expressão. Professor, a gente tinha falado em algum momento nos intervalos, né, que a democracia brasileira é como se ela vivesse sempre num estado de iminente ameaça a seu fim, né? Estivesse sempre por um fio. Do ponto de vista histórico, né, você falou que o Brasil já passou por por um processo de 7 golpes. E uma tentativa agora, dia 8 de janeiro de 2023, né? Muito recente. Muito recente. Esperamos que seja a última. Mas por que a nossa democracia brasileira ela vive constantemente nesse limiar? Porque, veja, a gente vem de uma tradição escravocrata, são mais de 350 anos de mando de elites conservadoras, né, patrimonialistas, extremamente, vamos dizer assim, cercada dos interesses, né, de garantir seus status quo. E à medida que a população vai crescendo, e isso acontece, a gente tem que dizer, em 1888, quando há a Lei Áurea e há a libertação, né, dos escravos, é jogado, vou usar esse termo, nas ruas, uma quantidade enorme de pessoas que vão ficar à deriva, aguardando que o Estado, né, possa acolher a todos. Só que o Estado ainda não estava formado. Então, a gente tem o fosso social, começa daí, vários segmentos surgem, né? E o conflito que se dá entre esse estabelecimento, que a gente chama, entre esses grupos conservadores, e essa grande maioria que não foi ainda absolvida, não foi contemplada em seus direitos de forma plena. Então,
a ideologia que se coloca, se constrói, no sentido de permanecer, dar continuidade àquilo que já é conhecido, que é justamente a forma conservadora que atende só a um segmento da elite. Então, esses grupos se organizam, inclusive com parcelas das Forças Armadas, que são corresponsáveis pelos golpes ou tentativas e apoios que têm sido dados, e internamente, como eu disse a você, o próprio Estado começa, grupos se organizar para ruir aquela ordem que foi garantida pelo voto direto de todas as pessoas. Então foi isso que aconteceu em 2016 com Dilma, e a outra tentativa agora, tem outros, né, alinhamentos, em 8 de janeiro de 2023. Professor, nesses mais ou menos 2 minutinhos, né, que nos restam, eu queria saber do senhor como é que a gente pode fazer, então, um projeto de reforçar e de entendimento do que é democracia e por que é importante, né? A gente costuma muito falar sobre o papel da educação, né, da educação nos ambientes formais, na educação de base, mas também nos ambientes informais. Essa seria uma opção, seria um caminho viável da gente debater em sala de aula, por exemplo, o que é para vocês democracia? Quem aqui já leu a Constituição? Quais são os exemplos que vocês conhecem? A gente precisa superar, como diz Marlene Chauí, da democracia burguesa para uma democracia de classe. E essa transição para uma democracia de classe significa que os trabalhadores, os profissionais, as pessoas, né, que se organizam a partir da luta política, social, os quilombolas, os indígenas, tomem lugar ao sol, né? Ou seja, o sol nasce para todos, mas no Brasil alguns têm ar-condicionado, né? Então isso faz uma diferença enorme. Todo mundo é igual, certo? Mas quem tiver mais dinheiro vai ter acesso a uma série de iniciativas, uma série de formação que faz com que, na escala do seu desenvolvimento, ele pegue o elevador e o outro vai de escada. Então, essas diferenças que Marcília estava chamando a atenção de uma distorção da República. Você colocar a responsabilidade à população mais vulnerável para que ela se soerga diante de um capitalismo desigual é, de fato, uma irresponsabilidade, e isso não é democracia, isso é iniquidade, e isso é, na verdade, violação aos direitos humanos básicos, né? Então, é importante porque eleva, coloca essa percepção de protagonismo da própria sociedade, da própria classe trabalhadora, né? Porque quando a gente fala de democracia hoje, é muito comum associar tanto democracia quanto cidadania ao conceito tão puramente de votar, né? Isso, por isso que a gente fala da indivisibilidade dos direitos humanos. Votar e os direitos sociais são indivisíveis. Você não pode ter direito a votar e não ter salário mínimo. Ter direito a votar e não ter férias, ter direito a votar e a mulher não ter direito ao parto seguro, garantido, né, pelo Estado. Então, é todo um processo que garante, é um feixe de direitos, que garante os direitos humanos numa perspectiva mais ampla, indivisível e naturalmente integrados. Aí nessa roda de conversa que a gente vai fazendo, no próximo bloco, quem vai iniciar a pergunta não sou eu, mas é você que está nos assistindo aí de casa. No próximo bloco vem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Agora, Marcília Gama e Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. A ditadura militar, que ocorreu no Brasil entre os anos de 1964 a 1985, foi marcada por um regime autoritário, por censura à imprensa, perseguição a opositores e repressão política. Para fazer uma pergunta aos nossos convidados sobre esse período, hoje trouxemos a estudante de História, Agatha Souza. Como, mesmo após anos do término da ditadura, nós somos afetados nos dias de hoje? A gente agradece a Agatha Souza, estudante de História, pela pergunta. Com vocês, professora Marcília. Eu acho que isso impacta até o presidente dado a ideia desse golpe, porque há um discurso vencedor, norteador da nossa democracia, que é o discurso de ordem. Então, você tem uma dicotomia da ordem, a defesa da ordem e do progresso, que é uma bandeira conservadora, né, que está na bandeira nacional, e você tem, por outro lado, a questão do ataque ou ameaça ao comunismo,
Então, quem quer a desordem? Ninguém quer a desordem. A gente quer um ambiente de paz para crescer coletivamente. Mas é usado ideologicamente esse discurso da ordem para tirar de cena tudo aquilo que é considerado desordem. E o que é considerado desordem? As religiões afrodescendentes, as manifestações políticos-sociais, a manifestação estudantil, o povo nas ruas reivindicando, o trabalhador querendo melhores condições de vida e trabalho. Então, tudo aquilo que foge à ideia de ordem é tido nesse discurso conservador como um ataque à democracia, que precisa ser defendida. Então, para isso, todos os conservadores no país se reúnem, né, em torno dessa ideia de ordem, e todos esses conservadores vão militar nesse sentido para mostrar que nós somos a ordem, nós queremos o progresso e vocês querem a bagunça, vocês querem, tá entendendo? Então, em cima disso, se cria esse discurso terrível, mas que seduz a população, porque os segmentos religiosos vão puxar os seus grupos, né? Os segmentos militares, a mesma coisa, e a fração mais fragilizada da sociedade, que é a grande maioria, ela vai ficar sem voz, sem direitos e sem condição de se expressar. Professor? Isso mesmo, na verdade é esse processo, né, que a gente chama de luta política. E essa luta política se expressa não só pela dimensão, como disse Marcília, né, do entendimento acerca do seu lugar na história, como também desse projeto maior, que é a própria ideia de construção da história. É preciso ser dita que a história não existe, a história é uma construção social. E evidentemente que na medida em que as pessoas participam, elas também tomam nas mãos a construção da história. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais individual assim, para vocês, enquanto pesquisadores da temática, cada um na sua área. Como é que vocês acabam recebendo, como é que acaba atravessando vocês quando a gente escuta em algum lugar na rua, em algum lugar na mídia, em algum lugar numa discussão política, quando se diz, por exemplo, que nunca houve ditadura no Brasil, ou que naquele tempo não era bagunça, né, como você falou, a gente conseguia caminhar com seguridade nas ruas, ou quando dizia que matou pouco, ou quando dizia que deveria voltar. Como é que isso arrebata em vocês, professora? Uma revolta, né? Para mim, é uma revolta e uma desconstrução de tudo que a gente vem trabalhando há décadas. Por quê? A experiência que tive no DOPS, né, que é nos acervos do DOPS, de 30 até 93, ele foi extinto em 90, mas tinha documentação até 93, diga-se passagem. O que a gente vê é exatamente essa luta de discurso, de narrativas, né? De um lado, a ordem, se colocando como ordem, como a necessidade de estar presente e a defesa do nosso país, e do outro, toda outra segmento da sociedade, o movimento estudantil, aniquilando todos eles. Movimento estudantil, movimento do campo, movimento que são pessoas que se doaram para trazer essa democracia, e a gente vê, isso para mim é muito impactante, por quê? Porque a gente não conseguiu ainda, sabe, transcender a esse discurso de ameaça à democracia, que é o comunismo, como eles colocam, tudo é comunismo, e a gente não conseguiu colocar na linha de frente o discurso que nos representa, que é a luta por uma justiça social, a luta por uma sociedade mais equalitária, a luta por direitos humanos. Professor? Na verdade, veja, nós temos sua pergunta muito feliz, porque ela permite a gente refletir a própria ideia anterior da democracia. Veja, ninguém pode forçar ao outro a pensar igual, longe de mim. Né? Como professora, professor, a gente está diante de uma sala de aula plural, pessoas que acreditam que a Terra é plana. Veja, o problema é compreender a anticientificidade dessa afirmação. Né? Ou seja, você tem uma implicação política. Tudo na vida é política, segundo Bertolt Brecht. Né? Então, quando a gente nega essa dimensão política da educação, a gente nega a capacidade de crescimento na diversidade. Então, é muito triste para nós, educadores, o negacionismo, porque o negacionismo reduz, é um reducionismo da dimensão humana, das contradições históricas, que ninguém está afirmando que a história tem uma meta a ser alcançada. A história é uma complexidade de elementos, de fatores, de sociedade, de movimentos que fazem ela movimentar-se. Né? E é evidente que a memória, ela elabora. Né? Agora, o que nós estamos falando é de fatos históricos. E quando a ciência da história se baseia em fatos,
a ciência do direito se baseia em fatos jurídicos. Então, quando a gente anistia alguém, a lei que criou a lei da anistia, no sentido da regulamentação, não é, do artigo 8 da ADCT, que cria a Lei 10.559, que permite que qualquer brasileiro que foi perseguido por atos de exceção seja anistiado, ele tem que provar. Ele foi perseguido, ele vai no acervo do DOPS, ele pega todo um inventário que foi feito sobre ele, houve perseguições, sua mulher perdeu o emprego, seu filho não tem acesso à escola. Então, quando aquilo ali é documentado, não estou falando mais de versões, não existe mais especulações, é fatos históricos e ali tem uma dimensão jurídica, porque eu tenho provas que agora passam a ser processuais dentro do processo da anistia, de que aquele indivíduo tem direito a uma reparação justa e equivalente. Então, é difícil pensar numa pessoa que nega essa dimensão, tanto do fato histórico quanto do fato jurídico, porque aí, na verdade, ela entra no espírito que eu diria o seguinte, das duas possibilidades. Ou é uma ingenuidade, do qual a gente tem que ter muita sensibilidade para construir, né, um diálogo, e eu acho que Dom Helder teve essa capacidade de dialogar com os ingênuos, né, e de fazer, a partir desse diálogo, o que nós chamaríamos na teologia da libertação, né, a consciência, e portanto a evangelizadora da transformação do mundo a partir dessa verdade que é Cristo, veja, ou é má fé. E aí com a má fé não existe o que discutir, né? Existe o enfrentamento, porque quando há má fé, e inclusive no campo do direito, se você atentar contra a democracia, você pratica um crime no Brasil, e passivo inclusive de processamento, prisão, e a gente está vendo. Então isso é uma mudança importante das democracias modernas. Ou as democracias enfrentam o intolerante, não é? Como dizia Popper, ou a gente passa a ver, né, digamos, o espaço público erudir. Sim, e é com essas reflexões que a gente faz uma pausa para respirar, para voltar para o último bloco. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Para isso, contamos com a presença do professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, e da professora e pesquisadora Marcília Gama, doutora em História e autora do livro Informação, Repressão e Memória, a construção do Estado de exceção no Brasil, na perspectiva do DOPS Pernambuco. Professora, eu queria que você agora falasse para a gente um pouco mais desse livro que eu falei na abertura aqui no encerramento. Esse livro está esgotado, né? Ele foi a minha tese de doutorado e ele surgiu lá no DOPS, porque tanto o mestrado como o doutorado foi em cima do acervo e do que é o organismo DOPS, né? E essa informação, informação, repressão e memória, por quê? Porque os presos e anistiados políticos e suas famílias chegavam lá para pesquisar o seu prontuário e imediatamente, quando é por sobrenome, a gente localizava. Mas tinha casos que não tinha e essas pessoas vinham com uma história, uma memória muito viva do que passaram. E aquilo foi me intrigando, não é possível, como é que a pessoa não ia inventar isso, eu fiquei, né? E daí eu comecei a desenvolver o método interno de fazer o cruzamento de informações a partir daquilo que eu ouvia, daqueles pessoas que passaram por esse processo. E aí eu começava a mapear no acervo quais eram os prontuários, quais eram os documentos que remetiam àquilo que ele falava. Então tem um caso que para mim foi clássico, porque chegou, esse senhor eu não conheci, o advogado esteve lá, porque era a lei que Jarbas Vasconcelos concedia uma indenização estadual. Na época que ele era governador de Pernambuco, né? Governador, é 23773, alguma coisa aí, de 2020. Então, as pessoas iam lá buscar seus prontuários, porque aquilo ali era a prova cabal do que agentes públicos praticaram no exercício da sua função, né, como funcionários. E aí, com esse documento, a gente conseguia autenticar e dar para que ele mostrasse na justiça que tinha sido vitimado, né, alvo de uma série de ações que violavam seus direitos. Beleza. Aí esse senhor, através do advogado, procurou o acervo que ele queria, porque queria saber o seu prontuário para poder dar entrada.
E eu procurava tudo e não tinha nada sobre Gilvan Pio Hansen. Eu falei, a gente não podia ligar, porque o arquivo não tinha como. E aí eu pedi ao advogado para ligar para ele, para que eu tomasse algumas informações para fazer esse cruzamento. E aí ele disse, olha, eu só me lembro que me encapuzaram. Eu ia para o Palácio, que ele era um alto funcionário do governo Arraes. Aí disse, eu ia para o Palácio e alguém me pegou, me encapuzou, me jogou num carro, um Opala preto. E eu fui recebendo escoliações, né? Daqui até como se fosse Olinda ou Paulista. E quando eles batiam em mim, eu dizia, não faço, não, nem os caras, você não viu nada. Bom vai ser quando você chegar na colônia. Eu não quis dizer nada a ele naquele momento, mas como eu fiz a listagem do acervo, eu vi que tinha um prontuário chamado Colônia de Férias. E esse prontuário era o 29093 e que remetia nada mais, nada menos, uma coisa que ninguém sabia, uma unidade paramilitar que funcionava em Olinda, para interrogar presos políticos de alto status do governo. E aí a gente descobriu que esse aparato funciona onde é hoje o shopping Pátio em Olinda, que era uma unidade do Exército, da Polícia do Exército. Então, lá nesse prontuário, numa folha de papel pautado, eu faço questão de dizer, tinha o nome de todas as pessoas que passaram por aquela unidade paramilitar, com horas de interrogatório escritas manualmente em papel pautado. E aí eu vi que esse senhor tinha um número do prontuário, busquei no acervo, e aí, a partir disso, isso abriu um leque de possibilidades de saber que a informação era uma categoria de análise para a gente compreender, tá? O golpe de 64. E os órgãos de informação e segurança foram o sustentáculo de 21 anos de repressão nesse país. Professora, nesse último bloco eu sempre gosto de pedir, professor Manuel Moraes sabe, né? Sempre gosto de pedir algumas sugestões. E eu já fui começando perguntando o seu livro, que embora esgotado, a gente consegue ainda... Vai sair a segunda edição agora pela CEP. E a gente consegue CEP, acessar ele pelo site da editora. E a editora universitária. Ele está Pernambuco. online, né? Mas ele vai ser lançado agora novamente com um novo capítulo, porque tem a informação como alicerce desse golpe, mas agora a gente tem a desinformação. Então já vou querer o meu. Fake news. Já vou querer o meu autografado, viu? Indo para a indicação do professor Manuel, eu vou querer também saber mais sobre a pesquisa que deu fruto da sua tese de doutorado, professor. Exato, eu defendi uma tese há 2 anos, que já fazem 2 anos, que é exatamente sobre em 2022, o conceito, né? Isso, é o conceito, finalzinho, né? Que é o conceito sobre a ideia de uma justiça de transição programática, a ideia de que a justiça de transição, por si só, é juridicamente, ele tem um condão de um direito fundamental. E, portanto, toda a ideia de direito à memória e à verdade, que não é cumprida, que não é exercida, e principalmente a responsabilização dos agentes, né, que torturaram, praticaram crimes, a julgamento, a não punição dessas pessoas, perpetua, evidentemente, uma série de violências, né, que estão prestes digamos, são manifestas na sociedade. Essa impunidade, ela resulta na falta de uma política pública de justiça de transição. Porque se você tiver uma política pública de memória, centros, a gente criou há também um ano o Memorial da Democracia, que é um centro importante, que é o órgão de continuidade da Comissão da Verdade. Se você tiver políticas públicas de justiça de transição, é possível efetivá-la. Mas se não houver essa política pública, ou seja, se não houver uma conscientização da sociedade da importância da justiça de transição, ela não se efetiva e, consequentemente, o que vai imperar é o esquecimento e a impunidade. Professor, e é com essas dicas que, infelizmente, a gente vai se despedindo hoje do TVDH dessa edição, mas que com essas dicas, né, e com toda essa reflexão, com todas essas questões, com certeza quem está acompanhando esse programa vai continuar a pesquisar. Professora Marcília, professor Manuel, agradeço demais a presença de vocês para a gente debater esse tema que é fundamental para a nossa vida democrática. São 60 anos que vem por aí, né? Para a gente refletir, né? Para que nunca mais aconteça, né? Ditadura nunca mais. Nunca mais. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro do Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST,
o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga as suas sugestões. Anota aí, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e ditadura nunca mais.